Olá pessoal, vou passar aqui para vocês uma breve explicação para relembrar sobre a avaliação de recuperação do primeiro semestre. Muito importante que vocês façam, porque essa avaliação vai substituir as notas baixas de vocês, né? Aquelas notas que vocês tiraram abaixo de 6, assim como vai sanar aquelas atividades que por algum motivo elas não foram entregues, tá? Então ela é uma revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu no primeiro semestre, começando aqui a teoria dos conjuntos, né? Então a primeira questão, o que ela pede? Que a gente linke aqui a numeração com o que está sendo representado aqui nesses conjuntos. A gente sabe que aqui a gente vai ter os números reais, os números racionais, números irracionais, os números inteiros, todos representados aqui, né? Por exemplo, a gente sabe que a primeira numeração que a gente estudou lá na teoria dos conjuntos, o primeiro conjunto que aparece é quem? É o conjunto dos números naturais. Então, se o conjunto dos números naturais é o primeiro que aparece, ele está qual? Ele está linkado ao número 1, ok? Então, os demais conjuntos, eles vão englobando, tá vendo? Os números naturais, eles vão englobando os demais números, né? Então, essa primeira atividade, a gente anotar aqui a que número esses conjuntos estão linkados aqui na figura, tá? Vou fazer mais uma aqui de exemplo para vocês. Por exemplo, o número 4, né? O número 4 é que número? Que conjunto de números ele é? O número 4, lembram para vocês, é aquele conjunto que ele não engloba os demais conjuntos. Ele está contido nos conjuntos dos reais, mas ele não contém os demais conjuntos, certo? Que é o que? O conjunto irracional. Os demais é só vocês colocarem conforme os conjuntos estiverem dispostos aqui. Na segunda questão, é uma questão também de teoria dos conjuntos, né, que vocês devem aqui descobrir quantos alunos não gostam de 2 sabores de sorvetes aqui apresentado no problema, né? Em colégio de 100 alunos, então a gente sabe o que? Que a amostragem, ou o número de alunos é igual a quantos? A 100 alunos, ok? Então é só ir lendo e desenhando conforme a gente for lendo. A gente lembra lá que quando a gente está analisando duas populações, na teoria dos conjuntos, a gente faz o que? O diagrama de Venn, interligados, certo? Porque aqui vai representar aqueles elementos que apresenta apenas no conjunto A, vou chamar aqui o conjunto A das pessoas que gostam do sorvete de chocolate, né? Vou chamar aqui B as pessoas que gostam de sorvete de creme, ok? Então aqui vai estar representado somente as pessoas que gostam do sorvete do sabor de chocolate. Aqui apenas as pessoas que gostam do sabor de creme, então conjunto apenas B. Aqui a gente vai ter a intersecção desses conjuntos, ou seja, as pessoas que gostam tanto de A quanto de B, ok? A união seria o total de todas essas pessoas aqui, que são 100 alunos. Então se a gente for lendo, olha só, essa eu vou dar de lambuja, hein? Se a gente for lendo, ó, em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, ok? Eu posso dizer que 80 gostam apenas do sorvete de chocolate e 70 gostam apenas do sorvete de creme? Não, porque eu tenho uma terceira informação aqui, ó. Dizem que 60 gostam dos 2 sabores, então eu vou começar pelo ponto de intersecção. Eu sei que 60 alunos de 100 gostam tanto do creme quanto de chocolate, ok? Lembre, eu tenho somente mais 40 alunos, porque são 100, para distribuir entre esses 2 conjuntos, ok? Então eu não posso botar aqui mais 80 aqui, já vai passar de 100 alunos, né? Então eu estou englobando essa pesquisa muito mais gente do que deveria. Então aqui, ó, eu tenho que considerar esses 60, então eu tenho que pegar aqui 80 menos os 60 que gostam de 2 sabores, vão dar quantos alunos? 20 alunos, né? Então agora, ó, 60 mais 20, 80. Gostam de quê? De chocolate. E 70 gostam de quê? Do creme. Então é 60 mais 10, né? Que é 70 menos 60 vai dar 10, ok? Quantos alunos eu tenho aqui representado que gostam dos 2 sabores? Eu tenho 60, 80, 90 alunos.
certo? Quantos alunos eu tenho no colégio? Eu tenho 100 alunos. E apenas 90 gostam de ambos os sorvetes. Então, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? A diferença de 100 e 90, que são 10 alunos, certo? Na terceira questão, eu vou dar uma aceleradinha aqui, senão a gente vai fazer um vídeo enorme, tá? A gente está falando de conjunto universo, lembra, gente? Ó, conjunto universo, a gente está se referindo apenas ao universo em que este conjunto aqui, ó, essa determinação, está contido. Por exemplo, aqui, o universo dos números inteiros, né? Então, se eu tivesse aqui x pertence, B é o conjunto de todos os x, tal que x pertence a n, e x maior que 1, certo? E eu peço o universo desse conjunto que eu acabei de representar. Então eu tenho que procurar aqui, a x é maior que 1. Ok, não é essa informação que eu quero. Eu quero o universo que esse conjunto aqui representa. Então eu vou olhar onde está o sinal do pertence. O x pertence a quem? A n. E qual é o conjunto de n? O universo é sempre representado pela letra U. Olha lá a dica. Né? Então, dos números naturais. Quais são os conjuntos dos números naturais? É 0, 1, 2, 3 e lá vai paulada. Tá? Olha lá que o conjunto aqui no caso, se eu fosse representar esse conjunto aqui do B, seria x maior que 1. Então seria 2, 3, 4, 5, 6, etc. Né? Mas eu quero o universo em que esse conjunto está contido. O universo é o número dos naturais. Então, os números naturais é 0, 1, 2, 3 e ao infinito e além. Aqui, ó, o universo é quem? É os inteiros. Então, qual opção aqui representa o universo dos números inteiros? É só vocês descobrirem lá e assinalar. Tá? Na 4, vamos virando aqui. Na 4, diz lá, ó, sendo x, o conjunto de todos os x, e x pertence, tal que x pertence aos naturais, e x menor que 3, então quem é? Certo? Lembra-se, ó, naturais, o universo dos naturais é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao infinito e além. Então aqui eu quero destes números apenas que forem menores que 3. Né? Qual a opção aqui tem os números naturais menores que 3? Só descobrir e assinalar, bem fácil. Mesma coisa aqui agora, ainda estamos falando de teoria dos conjuntos. Seja os conjuntos x pertence aos reais tal que 1 menor que x menor que 5, e b, x pertence aos reais tal que 2 menor ou igual a x e x menor ou igual que 6. Então, lembra que ó, o invertido é o que? É intersecção, tá? Intersecção. Ok? Intersecção. A intersecção é o que? Lembra lá que eu falei para vocês? Ó? A intersecção é o ponto onde há um encontro do elemento de ambos os conjuntos. Ó, o encontro do elemento de ambos os conjuntos. A intersecção, nesse caso aqui, são 60 alunos. Ok? Nesse caso aqui, ó, eu tenho que encontrar a intersecção entre A e B. Então, eu vou definir quem é A. Quem é A? A pertence aos reais. Então, ele vai de 1, ele é menor que 1, e ele o 1 é menor que x, desculpem, 1 é menor que x e x é menor que 5. Então a gente vai representar naquele questão do intervalo aberto e intervalo fechado. Lembra? Ó, quando é menor, ele não pertence a x. Então o nosso intervalo tirei o A ali, desculpe. Nosso intervalo é aberto. Então ele pertence a 1, certo? Aqui nós temos que x menor que 5. Então 5 não pertence a x. Então nós temos um intervalo aberto também. Por que eu não vou botar aqui que A é igual a 1, a 2, 3 e 4? Porque eu estou falando dos números reais. E entre o 1 e o 2 existem infinitos números. Né? Os números são os números fracionários e irracionais, etc., que estão ali contidos. Tá? Então, existem infinitos números nesse intervalo. Isso que a gente chama de os intervalos reais. E B é o quê? O B o 2 está contido em B, porque ó, menor é igual, logo o intervalo é fechado, então ele está contido, aqui. E o x é menor ou igual a 6, então 6 também está contido.
Então quer dizer que eu tenho um intervalo que vai do próximo número aqui após 1, né? Pode ser 1,0000000 alguma coisa, vai pertencer a esse intervalo, e vai até o número que antecede ao 5. Aqui eu tenho do 2 e vai até o 6. Então eu tenho que achar o quê? O que ambos os conjuntos contêm. Então A intersecção B, lá no material de vocês sobre intervalos reais, está lá explicando aquele modo de a gente fazer com a linhazinha aqui representando, que também é bem facinho, tá? Então A intersecção B é o quê? O 1 pertence ao B? Não, porque o B começa a partir do 2. Então o número que vai ter entre os dois conjuntos qual é? O 2. Então, e o 2 é intervalo fechado, ele pertence aos dois conjuntos, tá? Agora o 6 pertence a A? Não pertence a A, ó, porque o A vai até o antecessor do 5 aqui. E o antecessor de 5 é o 4,99999 alguma coisa, né? Ao infinito e além. Então, eu vou ter aqui o 5 mais o intervalo aberto. Então, se eu for pôr aqui na reta, ó, na reta lá, lembra da retinha? Vamos tentar desenhá-la aqui mais em cima. A reta. Façam de conta que é uma reta. Então, eu tenho aqui um intervalo aberto e um intervalo aberto, ok? Aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 5. Eu estou representando aqui o conjunto A, ó. Intervalo aberto, intervalo aberto. Agora eu vou representar o conjunto B. 1, 2. O 2 é o quê? Um intervalo fechado, porque ele é menor ou igual a x. Então, ele pertence a esse intervalo, certo? Então, um intervalo desenhado. E ele vai até ao 6, tá vendo? Então, aqui eu tenho o 2 e aqui eu tenho o 6. Agora eu tenho que achar o ponto em que ambos estão contidos no mesmo conjunto. Então, eu vou traçar uma linha aqui para achar o A intersecção B. Então, ó, 1, se eu cortar uma linha aqui do 1, ó, o 1 não pertence ao B. Se eu passar do 2, opa, o 2 pertence ao B. Então, eu vou pegar essa linha aqui e vou descer para cá, ó, que ela pertence aos dois conjuntos. O 5 pertence ao B? Pertence, porque o B vai além, né? O B está indo além, ó. Então, eu vou também descer o B para cá, ó. E esse intervalo é o quê? Aberto, certo? Ele é aberto. Então, a intersecção B é o quê? Igual a 2 até o 5. 2 fechado, 5 aberto. Onde está dizendo isso daqui, aqui, ó? Vocês descobrem esse sinal, tá? Lembrando que para intervalo fechado, a gente está dizendo que 2 é menor ou igual a x, né? E para intervalo aberto, a gente está dizendo que é menor, tá? Então, não vai ter o menor ou igual ali. Na 6, tá demorando, né? Vamos lá, vamos tentar acelerar. Nós temos algo parecido, só que aqui eu estou pedindo o quê? A união de ambos os conjuntos, tá? Então, a união, eu vou fazer o contrário que eu fiz ali em cima. Por exemplo, eu vou fazer a união desses dois aqui, tá? Daí aqui vocês fazem a retinha de vocês para desenvolver o número 6, que essa eu não vou dar de lambuja, né? Ó. Se eu fosse fazer a união desses dois conjuntos aqui, como é que seria? Faria A união B igual, vou traçar a retinha. Agora eu tenho que pegar os extremos, tá? Qual é o extremo aqui entre A e B? O extremo é o 1. Então, eu vou descer o 1 lá, ó. E esse 1 é o quê? Intervalo aberto. Tá lá. Qual é o extremo aqui? O 5 não é o extremo aqui é o 6. Então, eu vou descer o 6. E o 6 é intervalo o quê? Fechadinho. Isso representa o que nesse caso? Intervalo aberto, colchetes inverso, número 1, vírgula, intervalo fechado, aqui é o 6, parênteses, da forma correta, né? Então, ó, nesse caso aqui desses dois conjuntos, a união B seria 1,6, sendo 1 intervalo aberto. A intersecção a gente tem aqui, que seria 2, sendo 2 intervalo fechado e 5 intervalo aberto, ok? Faça o mesmo raciocínio nesse aqui e vai dar tudo certo. Na 7, a gente já está entrando nas funções, né? Então, dada a função 2x menos 3, o domínio 2, 3, 4 e o contradomínio composto pelos naturais entre 1 e 10, qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Lembra, ó.
Para me resolver uma função, como é que eu faço? Eu substituo o x pelo domínio que eu estou apresentando. O domínio aqui que eu estou apresentando, eu quero saber resolver a função quando x igual a 2, quando x igual a 3, quando x igual a 4. Por exemplo, eu vou resolver aqui a função quando x igual a 2. Então, ó, x aqui é agora 2, tá? Que é igual a 2 vezes 2 menos 3. Tá vendo? Eu só reescrevi a função aqui, ó, substituindo o x pelo 2. Depois vamos fazer a função substituindo o x pelo 3 e substituindo o x pelo 4. E a gente vai achar aqui o resultado, qual deles representa o resultado, tá? Apresentado das 3 resolução dessa função. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 3 é 1. Então, eu sei, a primeira imagem desse conjunto vai ser o número 1, né? Que ele está aqui na letra A, na letra C e na letra D. Agora eu tenho que verificar a segunda imagem desse conjunto para eu começar a eliminar as opções. Então eu sei que essa daqui já não é, porque não tem 1, ok? Então vamos ver aqui agora, ó, a outra opção. Vou resolver a 3 também, deixar para você resolver a 4. Tá? Então quando x igual a 3, a função é 3. Então x igual a 3, 2 vezes 3. 2 vezes 3 e o restante continua igual, né? A hora que mudou, ó. X é 3, x é 3. 2 vezes 3 é 6, né? E 6 menos 3 é 3, ok? Então, nós temos aqui o terceiro número que compõe a imagem desta função aqui, desse domínio, que é o 3. Então, se eu procurar aqui, ó, o 2 já não representa. Então, essa opção já está descartada. Só falta eu saber se é a opção D ou a opção A. Para isso, eu vou precisar resolver a função de x, no caso que é uma função afim, quando x igual a 4. Tá? Resolvam essa parada aí, que está bem facilzinho. Na 8, né, estamos falando que seja a função f definida por f de x igual a 3x menos 2, determina o valor da função 5 mais a função 0. Tá vendo aqui? Aqui nós vamos ter que resolver a função quando x igual a 5 e a função quando x igual a 0 e somar as duas opções e descobrir onde é que está as duas somas. De que forma a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente resolveu o anterior. Tá? Eu vou resolver ali a f de 5, que é igual a 3 vezes 5 menos 2. Eu vou resolver a f de 0, que é igual a, quando x é igual a 0, 3 vezes 0, 3 vezes 0 menos 2. Vocês vão resolver essas duas funções, o resultado delas vocês vão somar. Este resultado, né, mais este resultado aqui, que vai dar um desses valores que está aqui. Moleza, gente, moleza. Para tirar 10ão, olha só. A 9. Sobre a função, né, mais uma função afim, f de x igual a 6x mais 5, é incorreto afirmar que, né, a gente tem que analisar. Lembre-se, a gente está pedindo a afirmativa que está incorreta. Então, ele diz aqui, ó, seu gráfico será representado por uma reta. Lembra a função afim, ela é representada por uma reta. Sempre será uma reta ou crescente, ou decrescente, ou constante. Tá ok? Então, essa afirmativa está verdadeira. Então, ela está, ó, joinha. A função é crescente? Lembra-se, o que define se uma função é crescente ou decrescente? Essa eu vou dar de lambuja para vocês também, essa resposta da 9, tá? Se o A é positivo ou A é negativo. Lembra aqui, ó, a função é AX mais B. Quem é o A aqui? É o 6. E ele é positivo? É positivo. Ó o joinha lá na sombra, ó. Ele é positivo, certo? Então, essa função ela é crescente. Então, essa afirmativa é verdadeira, ok? O ponto 0,5 é um ponto dessa função? Como é que a gente vai saber se esse ponto é um ponto dessa função? Nós vamos primeiro resolver a função 0, tá? Que aqui, ó, representa x e aqui representa y. Lembram disso? Então, se x é 0, y tem que ser 5. Vamos resolver a função lá, ó. Função de x igual a 6x mais 5. Então, a função de 0, estou pegando ali, ó, x igual a 0, vai ter que ser 5. Se não for 5, essa afirmativa é incorreta, não é verdadeira.
6 vezes 0 mais 5 é igual, ó, 6 vezes 0 é 0, mais 5 é 5. Então, essa afirmativa, ela também é verdadeira e ela está correta. O ponto 1, 5 é um ponto dessa função. Bom, se a afirmativa C está correta, obviamente a D está incorreta, porque eu estou alterando o número de x aqui agora. X aqui é 1. Quando x igual a 1, y é igual a 5, vamos fazer o teste para vocês verem como realmente essa opção é incorreta. Olha só. F de 1, x igual a 1, é igual a 6 vezes, olha lá, x vezes 1 mais 5. Então, vamos ver. 6 vezes 1, 6, mais 5 é 11. Ok? Então, a afirmativa D está incorreta. E essa é a opção que vocês deverão assinalar na opção 9. Tá ok? Então, já dei 2 opções lambuja para vocês. Oh, coisa fácil, hein? Gente, essas opções aqui, ó, afirmativas A10, A11 e A12, é muito mole, gente, muito mole. Olha só, tá? Só para vocês entenderem. Aqui nós estamos pedindo para que vocês determinem se esse gráfico representa uma função linear, uma função identidade, uma função constante, uma função translação, certo? Mesma opção para esse, mesma opção para esse. Então nós vamos fazer aqui um rato lembrete, eu vou escrever aqui atrás, aqui, ó, do que é cada uma, ó. Vamos começar com a função linear. A função linear, vocês lembram que o gráfico da função linear, eu estou sem régua aqui no momento, gente, então vai ficar meio torta a minha reta, né? Então, ó, a função linear, ela corta x, ela corta o plano cartesiano no meio também. Só que ela é uma reta crescente ou decrescente, né? Em que ela não forma uma bissetriz desse plano cartesiano, ou seja, ele não corta exatamente o grau, que aqui se vocês sabem que aqui nós temos 90 graus, né? Então vocês precisam lembrar lá de geometria. O que seria uma bissetriz aqui? Essa bissetriz cortaria esse gráfico, né, exatamente no meio do ângulo, formando dois ângulos de 45 graus. 45 graus. Então, quando eu tenho uma reta que corta o ângulo de 90 graus exatamente no meio, a gente dá o nome a esta reta de bissetriz, certo? Então, só para a gente entender aqui, ó. Então, se eu tenho aqui o plano cartesiano e a minha reta do meu gráfico, seja na forma decrescente ou crescente, ela cortar o plano cartesiano exatamente no meio, ou seja, quando x for 1, y também é 1. Quando x for 2, y também é 2. Quando x for 3, y também é 3. Quando x for menos 1, y também é menos 1. Tá vendo? Então, eles são um casalzinho, né? Sempre são iguais. A gente diz que esta função, ela é uma função identidade. E ela corta o plano cartesiano na sua origem, que é o ponto 0, 0. E ela divide esse plano, tanto o quadrante 1 quanto o quadrante 3, exatamente no meio. E se for uma função decrescente, ela também cortará no meio. Então, nós teremos uma função unitária crescente ou decrescente. Já a linear, não. Ó. A linear, ela corta mais torto, digamos assim, né? Ela não corta no meio. Então, como a gente desenhou aqui, ó, o ângulo de 90 graus, ele está aqui, ó, né? Ó, onde está o ângulo. Ela cortou para cima do ângulo, então ela dividiu aqui em um ângulo aproximadamente aqui de, sei lá, 60, 40, né? Então, ela não cortou exatamente no meio, né? Então, isso a gente diz que ele é linear. E essa reta também pode estar ao contrário. Ela pode estar mais encostada aqui, ó, de y, ou ela pode estar mais encostada aqui, ó, de x. Ela é uma função linear. Já as demais funções, nós vamos ter aqui para uma função constante,
que é uma função constante? Quando a reta do gráfico ela é paralela ao eixo de x. Não importa a distância que ela esteja, ela é uma reta paralela ao eixo de x. Então, ela é uma função constante, né? Que faz todo sentido dar esse nome a essa função, porque ela terá uma constância de paralelidade, não sei nem se existe essa palavra, né? Uma constância paralela aqui, ó. Será sempre a mesma distância de x, sempre a mesma distância de x, né? E para a função translação, a translação ocorre quando? Quando a gente pega essa função identidade e move ela. Ela deixa de ser uma bissetriz, né? Mas ela é uma paralela da bissetriz. Por exemplo, aqui eu tenho a bissetriz, né? E eu tenho uma função que ela é paralela a essa bissetriz. Então a gente diz que essa função ela é uma função de translação. Porque ela pegou a bissetriz e jogou ela para cima, ou jogou a bissetriz para baixo. Se for ao contrário, mesma coisa, para cima ou para baixo. Tá? Então a gente chama essa função de translação. Então é só vocês olharem no gráfico e assinalar a opção que está representando no gráfico. Né? Aqui, por exemplo, é uma função identidade, é uma função linear, é uma função translação, é uma função constante. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. E daí fica facinho de resolver, né? Para finalizar, já estamos finalizando o vídeo com explicação, gente. Eu estou fazendo meio corrido para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos lá. Um tanque estava inicialmente com 10 litros de água. Aqui a gente já tem um problema envolvendo função afim. Então a gente tem que aprender a interpretar esse problema da função afim. Então vocês lembram que na função afim a gente tem o valor inicial e a taxa de variação. Então, como eu estou falando aqui, que um tanque estava inicialmente com 10 litros, eu tenho aqui o valor inicial da função. O valor inicial da função. Então, eu tenho a função de x, ela é igual a ax vezes b. Mais b, né? Esse b pode ser positivo ou negativo. B é o valor inicial. Então, se eu tenho já um valor inicial, o meu b aqui vale quanto? Vale 10. Tá ok? A torneira desse tanque foi aberta deixando sair a água na razão aqui eu tenho agora uma taxa de 5 litros por segundo. Tá? A minha taxa de variação é por segundo. Então, qual é a minha taxa de variação aqui? É o A. A gente está lá nas explicações da função afim, a gente deixou isso bem claro. Né? Então, aqui eu tenho que os 5 vezes os segundos que eu vou determinar para resolver a função. E ela é positiva, porque ela tinha um valor inicial aqui, ó, o tanque estava já inicialmente com 10 litros de água dentro dele, então ele é positivo. Então a minha função de x é o quê? É 5x mais 10. Então quando ele pede aqui, ó, escreva a função que representa a quantidade de água após t segundos. Ela está pedindo a lei da função, exatamente isso que a gente acabou de fazer aqui, ó. Essa é a lei da função, tá? F de x igual a 5x. Então, qual é a taxa de variação da função afim obtida? Taxa de variação e qual é o valor inicial? A gente já respondeu isso na primeira explicação, né? A taxa de variação sempre vai acompanhar o B, vai sempre ser o A, me perdoe. Taxa de variação sempre será o A da nossa função e o valor inicial sempre será o B. Então o A é... Quanto vale A? 5 segundos, né? 5 segundos. Qual o valor inicial da função? 10 ou 10 litros, ok? Respondida a questão 13, essa também foi de graça, tá? A questão 14 é bem parecida, ela só pede para você fazer o cálculo quando custo 100 peças, né? Então vamos transformá-la para cá para me fazer a mesma explicação. Vamos supor que eu queira aqui, ó, após 1 segundo, após 1 segundo, quanto terá de água no tanque? A gente sabe que vai ter 5 litros, né? Mas se fosse calcular pela função, como é que a gente faria? A gente faria assim, né? A função de x, eu quero saber após quanto? Após 1 segundo. Ela é igual a 5 vezes x vale 1, mais 10. Uma informação muito importante, gente, que me passou aqui despercebido. Tá? Aqui, ó.
A torneira desse tanque foi aberta deixando sair. Sair quer dizer que está vazando. Vazando é um número negativo, tá? Preste bem atenção nisso, é um número negativo. Então a lei da função aqui é negativa. É uma função decrescente, ela vai diminuindo a água do tanque, certo? Então, ó, menos 5, me perdoe. E a taxa de variação é menos 5, ok? Taxa de variação é menos 5. Então, 5 vezes 1 é 5, menos 5 mais 10 vai dar 5, tá vendo? Sobrou no tanque 5 litros após um segundo, né? Não precisa nem calcular a função, que só lendo ali a gente já saberia. Então, a função aqui, a 14, a opção 14, ela é parecida com a de cima, tá? Vocês só vão precisar responder a lei da função, qual é a taxa de variação e valor inicial, e calcular o custo de 100 peças, ou seja, quando x igual a 100, certo? Essa 14ª eu vou deixar com vocês. Tá bom, gente? Dúvidas, por favor, falem comigo.